A paz do Senhor! Hoje estamos aqui para apresentar alguns recursos visuais, algumas sugestões de dinâmica para a nossa lição de número 8. Deus me ensina sobre o seu Filho Jesus, revista Primários. Temos bastante referência bíblica, vou citá-las, mas quem já nos acompanha sabe que eu evito ficar lendo para que o vídeo não fique muito longo. Mas nós, como os professores, vamos sempre estar lendo a Bíblia, mostrando para a criança que tudo que estamos ensinando está na palavra de Deus. Vamos ter a referência em Mateus, capítulo 1, versículo 18, até o 24, onde vai falar do nascimento de Jesus. Mateus, capítulo 27, versículo 45 ao 54. Mateus 28, Lucas, no capítulo 2, versículo 41 e 52. Vamos ver bastante coisas aqui muito interessante sobre Jesus. Antes de começar as sugestões, eu preciso da atenção de vocês. Antes de qualquer apresentação aqui da dinâmica, se faz necessário alguns esclarecimentos. Peço que preste muita atenção. Está circulando uma informação de uma suposta tia Vi, que vende material dos outros. Segundo essa denúncia, até essa pessoa está dando golpes. A tia que levantou a denúncia diz que, para evitar processos, não irá apresentar os dados dessa tia Vi. Mas, infelizmente, como essa tal pessoa que está fazendo golpe, vendendo material dos outros, segundo essa denúncia que essa outra tia está fazendo, ela usa o nome tia V. Então, acaba que confunde com o nosso projeto, que é 100% gratuito. Quem nos conhece sabe disso, jamais vendi e não irei vender nada. Todos esses visuais são feitos com muito carinho, utilizando a IA que está aí para todo mundo usar, a inteligência artificial. E o que acontece? O Senhor me entregou esse projeto, tenho feito ele com todo carinho, só que fica complicado. As pessoas agora ficam, a tia Vi tá dando golpe, tem uma tia Vi dando golpe, vendendo material dos outros. Então eu só peço o quê? Por favor, me ajude, vocês que fazem parte de vários grupos aí do Ministério Infantil, expliquem que a tia Vi EBD, qual vocês conhecem, qual vocês acompanham, não vende nada, tá? Compartilhe esse esclarecimento nos grupos. Eu, tia Vi EBD, sou serva de Cristo, estou aqui compartilhando gratuitamente tudo para contribuir para os ensinamentos da palavra de Deus às crianças. Agora vamos para as dicas. Vamos começar assim? Quem aqui já recebeu um presente incrível? Olha o meu presente aqui. Vou tirar aqui. Quem aqui já recebeu um presente assim, ó, incrível? Lindo esse meu presente, né? É, um presente assim que seu coração transbordou de alegria. Quem deu a você um presente tão especial assim te ama muito, não é mesmo? Faça essa pergunta segurando assim um lindo presente. E você, ama muito alguém? Seria capaz de presentear essa pessoa com o que você tem de mais importante? Criança, Deus nos ama tanto que nos deu o seu bem mais precioso. Quem sabe aqui que presente foi esse que Deus nos entregou? Dá aquele espaço para eles falarem, responderem. Eles vão se envolvendo com a lição e você já prende a atenção deles. Esse presente tão especial nos deu direito à vida eterna. Vamos ver esse presente? Aí você faz todo o suspense e aí você pega e vai abrir. Deixa eu abrir meu pacote aqui. Quando você abrir, o que você vai tirar dele? Olha aí, crianças. Olha esse presente. O que está escrito aí? Deixa eu arrumar espaço aqui para o meu pacote. Deus amou você primeiro. Que amor é esse, tia? Deus amou primeiro. Esse amor está registrado aqui. Olha só. Aí você vira o coração. Todo mundo abrindo aí. João 3,16. Vamos estudar um pouquinho mais sobre esse presente? Aí vamos utilizar esse visual da aula passada. Esse daqui. Vocês recordam, na aula passada, vimos que muitos profetas foram usados por Deus para revelarem o futuro, não é mesmo? Mais de 700 anos antes, o profeta Isaías já havia falado sobre a vinda do Salvador. Lá em Mateus, naquela referência que a tia já citou no começo da aula, Mateus, capítulo 1, versículo 18 ao 24, vai falar sobre o nascimento de Jesus. Do ventre de uma mulher nasceria o Filho de Deus, e assim aconteceu. Um anjo do Senhor visitou uma jovem abençoada
abençoada chamada Maria e disse que ela tinha sido a escolhida. José, que era o noivo de Maria, ficou confuso, pensou em desmanchar o casamento com ela. Então o anjo do Senhor apareceu a José em sonho e disse o quê? José, não tenha medo, o bebê que Maria espera vem do Espírito Santo. E o nome dele será Jesus, pois ele salvará o povo dos seus pecados. Jesus significa Salvador. Então aqui apresentamos o nosso primeiro visual. A palavra do Senhor mais uma vez se cumpriu. Jesus, o Filho de Deus, nasceu como um bebê, cresceu e foi uma criança, assim como vocês. A Bíblia diz que Jesus crescia em graça e conhecimento e ele era muito inteligente. Em Lucas, no capítulo 2, versículo 41 ao 52, vamos ver Jesus no templo. Certa vez, quando Jesus tinha 12 anos, ele se perdeu dos seus pais em Jerusalém. Seus pais, muito preocupados, o procuraram em toda parte. Crianças, sabe onde eles encontraram Jesus? No templo. Jesus amava a casa do Senhor. Quando o encontraram, ficaram muito surpresos, pois os viram sentado no meio dos mestres da lei. Estava ali sentado os mestres da lei tudo em volta. E esses mestres estavam ouvindo e fazendo perguntas a Jesus. Todos estavam muito admirados com a inteligência e com as respostas que Jesus dava. Jesus então voltou com seus pais para Nazaré e continuou a ser obediente a eles. Mais tarde, aí apresentamos esse visual. Ele tornou-se um homem adulto e cumpriu seu ministério. Pregou sobre o reino, o amor de Deus para todos, curou muitas pessoas, alimentou famintos, operou muitos milagres. Jesus passou por todas essas dificuldades que nós, seres humanos, passamos, mas sem pecar. Ele foi perfeito em tudo, crianças. E quanto mais ficava conhecido, multidões o seguia e com isso despertava, sabe o quê? Inveja de pessoas poderosas daquela época. Sabe o que essas pessoas fizeram, crianças? Tramaram um plano contra Jesus. Quando chegou a hora de cumprir o propósito de Deus, Jesus foi traído por... Olha aqui, quem é esse daqui traindo Jesus com um beijo na face? Judas, lá em Mateus, capítulo 26, do versículo 14 ao 16, e depois no versículo 47 até o 50, vamos ver essa passagem. Judas Iscariotes, um de seus discípulos, levou guardas para prender Jesus. Ele traiu Jesus com um beijo no jardim do Getsêmani. O beijo foi um sinal combinado com a multidão armada enviado pelos líderes religiosos para identificar e prender Jesus, simbolizando uma falsa demonstração de amizade e de lealdade. Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Homens cruéis colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus e pregaram o Senhor numa cruz. Jesus não merecia tal castigo. Ele tinha todo o poder para se livrar daquela situação. Poderia mandar raios, trovões, um exército de anjos. Poderia fazer o que ele quisesse, crianças. Mas sabe o que Jesus escolheu fazer? Sofrer toda aquela dor para levar sobre ele mesmo o castigo que todos nós, seres humanos, merecíamos. Lá na cruz, há mais de 2000 anos, Jesus já pensava em salvar a mim e a você. Ele pagou pelos pecados de todos nós, para que pudéssemos ter a vida eterna ao lado de seu Pai. Quando Jesus morreu, o céu escureceu, a terra tremeu, pessoas que haviam morrido foram ressuscitadas. Os soldados romanos que viram essas coisas ficaram, sabe como? Com muito medo e disseram: de fato, esse homem era o Filho de Deus. Jesus foi sepultado. Mas ao terceiro dia, o que aconteceu? Ele ressuscitou, aleluia! Jesus venceu o pecado, venceu a morte para nos dar a vida eterna. Ele ainda andou pela terra, encontrou seus discípulos, orientou a contarem essa boa notícia a todas as pessoas. Depois Jesus subiu aos céus para preparar lugar a todos os que o aceitarem como Senhor e Salvador. Ele prometeu voltar para nos buscar. Vamos ler o nosso Memória em Ação? Nosso Memória em Ação está em 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, que vai dizer assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Vamos abrir na Bíblia, ler com eles 1, 2, 3, até eles entenderem o sentido do versículo e memorizarem. Faça uma pergunta para as crianças curiosas. Mediador? O que é mediador? Quem é que sabe? Jesus como mediador significa que ele é a única ponte e reconciliador entre Deus e a humanidade, restaurando a relação quebrada pelo pecado. E essa restauração veio através de quê?
do seu sacrifício. Que sacrifício foi esse, criança? A sua morte ali, ó, na cruz. Depois, vamos de dinâmica. Depois de ler na Bíblia, explicar o sentido do versículo, vamos de dinâmica. Vou deixar a sugestão aqui, que já mostramos aqui no início, na gravação, olha. Você pode levar em copos descartáveis. Aí tem várias formas que você pode trabalhar. Você pode trabalhar imprimindo essas torres em duas vezes cada copo, e aí se divide a turma, vê quem monta a torre primeiro, ou você pode vir chamar, cada criança vem tirar uma parte da torre e vai ficar em frente, e depois elas ficam posicionadas, depois você bagunça as crianças para ver se as outras vão saber o que está fora do lugar. Podemos também desmontar e chamar aqui, vem na frente, quero ver quem vai conseguir montar primeiro, e aí você bagunça os copos, aí ela vai ter que vir aqui, Jesus Cristo, não, tá aqui. E aí você vai ficar aquela alegria, aquela brincadeira, né? Deixa eu desocupar minha mão para fazer mais fácil aqui, ó. Então ela tem que começar de baixo para poder dar certo. Jesus Cristo, aí vai vir aqui entre Deus e os homens, é um só mediador, tá certo isso daqui? Vamos colocar aqui, por quê? E aí vai ficar aquela brincadeira. Peraí, tia, tá faltando alguma coisa, o que eu fiz aqui errado? Será que é isso aqui? Aí você vai ficar, porque há um só mediador. Não, tá errado. Então, enquanto eles vão errando, eles vão forçando a memória. Olha, derruba a torre igual a tia tá fazendo aqui. Eles vão forçando a memorização e vai ser um momento bem descontraído, bem alegre. Um só Deus tá certo? Não, também ainda não tá. Aí vem aqui, ó. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, oh glória, conseguimos montar a nossa torre. E aí, de sugestão geral, o que eu vou deixar aqui? Você vai conversar com a criança, quando ela terminar de montar a torre, você vai dizer, vamos todo mundo repetir juntos? Aí eles vão lá naquele coro. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. E aí vamos falar, Jesus, através do sacrifício de amor, nos trouxe o privilégio de termos acesso a Deus. E aí, crianças, quem aqui já agradeceu a Jesus? Devemos agradecer todos os dias, crianças, por Ele ter nos dado esse direito de falar com Deus e pela nossa salvação. Agora sim, vou apresentar a nossa dinâmica geral. Enquanto eu abro um espaço aqui, o que você faz aí? Já deixa a sua curtida, deixa um comentário, tia, não sei nem o que escrever, não gosto muito de escrever, deixa uma paz do Senhor, deixa um amém, deixa aí de qual local você está nos assistindo, tá aí no estado de Rio de Janeiro, Paraná, Minas Gerais, deixa aí no comentário aonde estamos aí alcançando com esses materiais. Olha essa nossa caixinha, quem lembra da minha caixinha? Eu tenho algumas tias que me responderam que também tem uma caixinha assim, ó. Crianças, falamos muito de presente, a tia começou a aula mostrando um presente e agora eu trouxe outro presente, Vamos abrir essa caixa? Cada um vai pegar algo que tem aqui dentro. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse presente tão valioso que recebemos e estudamos na aula de hoje. Eu quero ver aqui. Quem lembra, olhando para a figura que você pegou, qual a história que você pegou? Aí como que você vai deixar? Eu enrolei apenas um, porque senão até eu desenrolar todos aqui para mostrar para vocês ia demorar. Você vai levar assim, porque se você já levar as figuras, a criança já vai ver de cara, não vai ter aquela emoção de abrir. Então você vai levar como? Todas você vai colocar. Aqui eu coloquei uma liguinha, essas liguinhas que eu uso no cabelo da minha bebê. Ó, você tira o elastiquinho e aí você vai abrir. A criança abriu. E aí, olhando essa figura, o que você lembra? Enquanto você pensa aí um pouquinho o que você lembra, eu vou espalhar todas as figuras que eu vou deixar de sugestão. Eu fiz 12 figuras, porque geralmente eu tenho na minha sala 10 crianças, então fiz 2 a mais. E aí, tia, eu acho que eu tenho um pouquinho mais. Aí você faz mais algumas imagens, de repente pode colocar alguma outra coisa. Vou espalhar aqui um pouquinho, para vocês verem as ideias que vamos ter. O meu câmera que me ajude aqui para me acompanhar com todos esses visuais hoje aqui. Deixa eu separar mais um pouco, que aí eu já vou explicar como que vamos fazer essas brincadeiras com essas figuras, tá? A criança vai vir aqui e aí, quando ela pegou uma figura, né?
Tia, ela não tá conseguindo lembrar a história. Olha, se você não conseguir lembrar a história, a tia vai te dar algumas dicas. Eu não posso dar muitas dicas, porque se você souber, você vai ganhar, sei lá, 50 pontos. Se eu precisar te dar dicas, vai cair para 40. E quanto mais dicas, vai diminuir a pontuação. Vamos imaginar que ela pegou essa daqui, ó. Aí você vai falar o quê? Era um dia de trabalho, hein? Nada eles haviam conseguido. E aí, alguém lembra? Aí alguém ia e já fala para os outros ficar quietinho, né? Ah, lembro sim, tia, pesca maravilhosa. Ou, imaginemos que mesmo você dando essa dica não lembrou. Corre, pega a sua Bíblia. Aí você cita a referência. Abre sua Bíblia em Lucas, no capítulo 5, do versículo 1 ao 7. Quando ele abrir a Bíblia, vai estar lá falando da pesca. Ah, é a pesca maravilhosa, tia. Tá, então aí a criança, vamos imaginar a criança que pegou esse visual aqui. Lógico que eu acho que assim que elas olharem já vão lembrar que está falando de Lázaro, mas imaginemos que não saibam. Então você vai falar, o seu amigo havia morrido. Tia, não lembro. Abre a Bíblia, João capítulo 11, a ressurreição de Lázaro. E assim você vai fazendo essa brincadeira, ó. Tem esse daqui. Olha só, um telhado aberto, amigos de atitude. E esses amigos eram amigos verdadeiros. Ah, e aí, lembra? Abrir o telhado, os amigos para passar o paralítico de Cafarnaum? Tia, não tô lembrando. Marcos, capítulo 2, versículo 1. Aí você vai citando a referência. A tempestade estava forte. Olha aqui, a tempestade estava forte. Meu amigo dormindo, eu vou acordar. Jesus acalma a tempestade. E aí você cita a referência, Mateus, capítulo 8, versículo 23 a 27. Crianças, a fome apertou. Uma multidão para alimentar. Cadê o alimento? E aí, cadê? Cadê o alimento? Cadê minha figura pro meu câmera filmar aqui? Referência, Mateus, capítulo 14, versículo 15 a 21. Era festa, mas acabou algo na festa. E a criança que vai estar com o visual vai estar aqui, ó, com esse visual. A transformação do quê? Logo eles vão ver, já vão lembrar. A água feita em vinho. E assim tem outros, ó. Vai ter a filha de Jairo. Se eu for ficar falando tudo, vai ficar um vídeo muito longo mesmo, né? Ó, tem a filha de Jairo. Vamos ter a ressurreição de Jesus. Então, cada figura dessa que a criança pegar, na brincadeira, olha essa que bacana. Tem aqui, olha essa, do imposto, que tira da boca do peixe a moeda. Então, assim, cada figura que ela for pegando vai ter aquela brincadeira e ela vai aprender um pouco mais sobre o maravilhoso presente que estamos estudando na aula de hoje. Que maravilhoso presente é esse? Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar. E assim a criança vai ficar tão animada, chegar em casa ela vai contar para a mãe, para o pai, vai querer ler a Bíblia, vai ser bem legal. Vou deixar aqui, ó, esse visual. Eu acho interessante já deixar assim no quadro, para quando a criança chegar, ela já vai ter noção do que ela vai estar estudando. Ó, nascimento de Jesus, Jesus no templo, vai falar sobre a traição, a morte de Jesus e a ressurreição. Eu vou deixar de sugestão em 4 folhinhas, aliás, em uma folha, 4 desse tamanho aqui, vai ser entregue como um mimo. Assim a criança vai lembrar tudo que nós estamos estudando e você pode colocar um docinho. Lembrando que aqui eu coloco um plastiquinho, ó, porque aí você cola, arranca e não rasga o papel. A criança vai arrancar, chupar o doce e vai guardar o mimo da lembrança da aula de hoje. Combinado? Falando em combinado, não esqueçam do nosso combinado. Qual é o nosso combinado? Inscreve-se no canal, ativa o sininho, deixa aquela curtida e aquilo que é bom a gente faz o quê? Compartilha. Lembrando, todo esse material você encontra aí no Drive, que está onde tinha esse Drive. Pega aí a descrição do vídeo, tem a palavrinha mais, clica nela, vai aparecer outra palavrinha mais, clica nela novamente, tem o link do Drive com esses PDFs, os visuais em PDF, e temos também o link do vídeo chamadinha. Vídeo chamadinha? Que vídeo chamadinha é esse? É um vídeo feito com esses visuais, com louvor aí, um vídeo curto, para você compartilhar com os responsáveis das crianças, para ela já ir se envolvendo com o assunto da lição. Deus abençoe e até a próxima!